A mensagem desta noite, ela é uma mensagem que ela vem como um título de: você sabe o que te esfriou? Você sabe o que fez você esfriar? Você sabe o que fez você ir mais lento? Você sabe o que te fez ir devagar até parar? A mensagem desta noite me leva indo direto para o livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 12, aonde nos traz a mensagem assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vou repetir: e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é iniquidade? Iniquidade, meus amados irmãos, é o desrespeito, é a negação das leis e mandamentos sagrados de Deus. Vou repetir: o que é a iniquidade? Que ela simplesmente multiplicou-se o desrespeito, multiplicou-se a negação das leis sagradas de Deus. Tudo que diz respeito ao Velho e Novo Testamento, a Bíblia Sagrada, há um grande desrespeito. Alguns querem mudar, outros querem transformar, uns querem tirar, outros querem incluir. Mas ouça um breve resumo desta verdade. A anarquia do mundo, irmãos religiosos, está crescendo dia após dia. Preste atenção. Os líderes, digo apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, líderes religiosos não respeitam mais os mandamentos do Senhor. E estão seguindo as suas próprias tradições ou os seus inventos, digo as suas mentiras. Estão manipulando o povo com campanhas. O povo está sendo manipulado por ideias que a Bíblia em si não tocam. Esses líderes não estão testemunhando aquilo que exalta a Deus. Desviaram-se totalmente do caminho do Senhor. E segundo as Escrituras, Deus está rejeitando um por um. Deus está lavando, limpando o altar dele. Estamos vendo, irmãos, esses mercenários sendo eliminados um a um. E o principal motivo que o mundo perdeu, irmãos, a obra do Espírito Santo, é também porque Deus começou o seu juízo, e começou na igreja, começou no seu povo. E entenda isso: aqueles que receberem a obra de Deus nos últimos dias, presta atenção, aqueles que receberem a obra de Deus nos últimos dias, receberão a obra do Espírito Santo. Segundo a palavra, serão promovidos, serão abastecidos da água viva, serão colocados diante do trono de Deus, e Deus criará um grupo de vencedores, e eles farão a vontade de Deus. Mas já os que se recusarem a receber a vontade de Deus nos últimos dias, serão abandonados, irmãos, na escuridão eterna. Isso prova, irmãos, que a palavra de Deus, ela é profética, ela é verdadeira. Então você precisa conhecer a grande verdade. A grande verdade que o esfriamento é a falta do Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando você não tem a presença do Espírito Santo, você não consegue orar. E quando você não consegue orar, é a falta do Espírito Santo. Quando você não consegue mais ler a Bíblia, é a falta do Espírito Santo. Quando você não consegue se comprometer com a obra de Deus, é a falta do Espírito Santo. Quando você passa a ter medo das coisas que virá daqui para frente, é a falta do Espírito Santo. Seu tempo está escasso para Deus, é a falta do Espírito Santo. Você está perdendo o controle, é a falta do Espírito Santo. Acha que as coisas vão melhorar? É a falta do Espírito Santo. Se você não tem mais o Espírito Santo em você, a minha pergunta é: quem está te dirigindo? Quem está te direcionando? Quem está te colocando? Quem está te mostrando as coisas? Quem está te revelando?
Se o fogo foi embora, se a luz foi embora, como você está vivendo? Como está caminhando? Como você está vivo? Oh Deus! Veja, irmãos, porque muitos estão frios. Estarei relatando aqui por detalhes atos e ações que temos visto nos altares ditos do Senhor. Líderes, pastores, pessoas que se dizem, mas por trás são falsos profetas, aonde no altar deveria sair ensinos, deveria sair instruções, deveria sair tutoria, deveria ter um controle para ajudar as pessoas a estar nesse tempo tão difícil. Nós estamos vendo manifestações estranhas. Eu falarei de vídeos, irmãos, que vi pela internet, não vou mostrá-los aqui, mas que eles são públicos e posso falar. Mas também não quero dizer que eu estou absolutamente certo, mas mostrar porque que muitos estão frios, afastados, apagados, dormindo. Entendem, irmãos, o porquê? O nosso prumo é o Senhor Jesus, e nele a sua palavra é que temos que nos basear. Jesus é o nosso prumo. Vamos ler o que o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2, verso 3. Aqui há uma mensagem muito importante para nós. Ninguém de maneira alguma vos engane. Nesse tempo, irmãos, escutem. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Irmãos, esse versículo está falando de uma palavra que precisa ser muito entendida pelos cristãos. A palavra é apostasia. O que é apostasia? É um termo culminante empregado para se referir à renúncia da fé religiosa. Quando nós lemos aqui que ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Irmãos, apostasia significa a renúncia da fé. Quando você olha muitas pessoas renunciar, irmãos, é dizer não quero mais, não aguento mais, isso não é para mim. Isso chama-se apostasia. Também colocando que as pessoas, quando se refere e se coloca nesse lugar, estão dizendo que ela renega tudo aquilo que ela aprendeu lá atrás e diz, as minhas crenças estão erradas, eu preciso me renovar. Oh Deus! Mas vamos lá, quero começar a falar para vocês. Eu ouvi um pregador dizer um dia, não sei o que fazer, a nossa igreja não sabe mais o que dizer. Estávamos tão bem, cultos maravilhosos, o Espírito de Deus se manifestando, mas entendia que havia algo mais. A igreja estava crescendo, não estava crescendo rapidamente o bastante, então ele ouviu falar de um avivamento, e ele foi atrás de esse avivamento. 3 meses ele captando esse avivamento, depois ele subiu no altar para pregar, e agora passava apenas rir. Primeiro dia riu meia hora, no próximo culto ele riu o tempo de trazer a mensagem, o tempo todo. Passaram-se 3 meses, e quando o pastor, o pregador vinha para pregar, só risada, não tinha alimento, não tinha nada de Deus vindo para as pessoas, só rindo. E ele disse para o povo que aquilo era o mover do Espírito Santo. A pergunta que eu faço a vocês: o Espírito Santo escreveu este livro, a Bíblia, que diz a verdade nos libertará. Será que ele faria um ministro rir o tempo todo e não conseguir ler esse livro maravilhoso? E não bastando, meus amados irmãos, eu vi um ministro que latia durante as pregações. Latia como um cachorro, imitando o som de animais. Isso eu vi em vídeos. Pastores da prosperidade, não vou dar nomes, não estou aqui para falar mal e nem denegrir homem algum, mas eu estou falando de um sacerdócio caído, um sacerdócio que quer só agradar o homem, fazer coisas para que o homem seja convencido. Pastores latindo em cima do púlpito,
agachados como cães. Mas vamos lá. Um desses pastores disse num culto assim: coloquem as suas Bíblias de lado, porque hoje a Bíblia não tem nada para nos falar. Coloquem as suas Bíblias de lado, porque ela não tem nada para nos falar. Aonde, meus amados irmãos, vamos ver o mover do Espírito Santo pedindo para que a sua palavra seja retirada. Outro pastor, agachado, digo de joelhos e mãos no chão, se portava como um cachorro, irmãos, correndo e latindo dentro da igreja. Aonde vamos parar? Outro pastor, irmãos, também de joelhos e de mãos no chão, esse agora estava com a coleira, agachado, sua esposa segurando a coleira, e ela ia cantando hino, dizendo: aonde ele me levar eu vou, aonde ele me levar eu vou. Irmãos, o que está acontecendo com a igreja do Senhor? O que está acontecendo? Porque as pessoas esfriaram, porque elas deixaram fogo estranho entrar em suas vidas. E a janela, irmãos, do teu corpo são seus olhos. Muitas coisas que vocês viram fizeram com que vocês esfriassem. Eu vi outro vídeo, irmãos, de uma suposta profetisa, cantora e pregadora, assim ela se intitula. E nesse vídeo, irmãos, ela faz profecias usando um artifício chamado búzios. Uma pessoa que conhece a palavra de Deus usando artifício, mexendo com búzios. E essa dita profetizou que o nosso presidente Bolsonaro morreria esse mês de novembro. Está lá no YouTube, a mulher dizendo que o presidente está agora, entenda se você puder, o presidente será morto, porque Deus vai matar ele, por causa do pecado dos brasileiros. Cadê a Bíblia? Se eu e você somos responsáveis pelos nossos erros, o presidente não tem nada a ver com isso. O presidente vai ter que cuidar da vida dele, dos seus atos, fora da Bíblia. Estão comigo? Outro vídeo, irmãos, de um apóstolo aí, em cadeia nacional e canal aberto, vendem um feijão que custa R$1.000 para curar um determinado vírus que vocês sabem que está por aí. Vendendo, R$1.000 uma pequena semente, um pequeno grão, por R$1.000. E a Bíblia onde fica? Uma vez eu e minha esposa estávamos num evento, num campo de futebol lá em Florianópolis, se eu não me engano no campo do Figueirense. Assistimos um show acontecendo, gospel, e vimos a cantora, irmãos, agachada no chão, rugindo como um leão e dizendo que o leão da tribo de Judá estava ali. Eu não sei o que você entende disso, mas para mim isso chama-se fogo estranho. Em outro vídeo o pastor está pregando e de repente, irmãos, as pessoas começam a sair dos seus lugares e começam a encher os bolsos do bolso do pastor de dinheiro, e começa agora a cair dinheiro dos bolsos do pastor. Uma nova doutrina criada para benefícios próprios, esse tipo chamado evangelho do sucesso. Agora imagine, irmãos, o pastor querendo pregar e as pessoas tentando trazer dinheiro para botar no bolso do pastor, e daqui a pouco o dinheiro começa a cair no chão. Ouça essa, a doutrina criada então agora. Se você quiser ser muito abençoado, primeiro você precisa achar um pastor de boa aparência, bem vestido, que tem avião, que ande de limusine, estão ouvindo? Que tem uma boa oratória, rico, porque se você vê todos esses dados nesse líder, significa que ele tem a bênção de Deus. Está sendo colocado, irmãos, e é muito interessante que esse líder tenha fazenda, uma igreja lotada, e ele tenha muita riqueza, porque se ele tiver muita riqueza, vai mostrar, tá vendo? Aqui tem a bênção de Deus, aqui tem o poder de Deus. Esse é um sinal, segundo esta teoria, de que a pessoa, ela é muito usada por Deus e Deus está com ele. Outra coisa, irmãos, esta mesma teoria diz: se você quiser ser abençoado, detalhe, pasme se quiser, você não deve dar mais o seu dinheiro para a igreja, você deve voltar esse dinheiro para este homem abençoado, rico e poderoso. Você tem que deixar ele mais rico e mais poderoso, porque aí você tem a bênção de Deus. E aí, o que vai acontecer? Você vai ser
muito rico também. Aonde está isso na Bíblia? Mas são isso que estão sendo ensinados por aí. Eu tenho, irmãos, esses vídeos e eu assisto, mostro para minha esposa, mas eu pergunto, aonde está o espírito de discernimento? As pessoas, irmãos, sabem o que está acontecendo. As pessoas estão vendo porque é impossível aquele que leu a palavra de Deus, que recebeu a presença do Espírito Santo, não consiga distinguir que existe algo errado por trás. E quem está comandando por trás não é Deus. Eis um homem, outro pastor muito conhecido, e ele anda pela igreja, ele assopra nas pessoas, como uma serpente, como se a serpente tivesse lançado de repente, irmãos, tem muitas pessoas que ao receberem esse assopro, caem no chão e se contorcem igual cobras. Eu e minha esposa esses dias, assistindo um vídeo, em que as pessoas na igreja, irmãos, no canto estavam, irmãos, os atabaques, e os atabaques tocavam, e as pessoas, irmãos, elas começavam a rodar dentro da igreja, rodar, e incrível que pareça, as roupas delas pareciam com uma outra religião, com saias largas, brancas, mas era com título de igreja. E aqueles atabaques tocava, e elas rodavam, irmão, rodava dentro da igreja. Irmãos, tinha gente que chega, rodava, de tanto rodar, caía no chão. Esse pastor que fazia as pessoas se rastejar como cobra. Depois ele também dizia, irmãos, se você quer ter a bênção financeira, saia do seu lugar e comece a correr dentro da igreja. Irmãos, e as pessoas começavam a correr. E ele dizia, quanto mais rápido você for, mais dinheiro você vai ter. Corra rápido, corra, vai. E à medida que eles corriam, as pessoas se intertinham com isso. E qual era o veredito? De que eles achavam que seriam bem financeiramente, porque do altar estava saindo uma palavra, dizendo a eles o que tinha que fazer. Pentecostais. Imagine a cena, irmãos, eu aqui pregando. E pessoas aqui embaixo, aqui agora. Pessoas sibilando igual gato. Aqui embaixo. Imagine eu, pregador, tentando pregar. E as pessoas saindo do lugar para botar dinheiro no meu bolso. Porque se eu levar dinheiro no bolso daquele pastor, eu serei abençoado. Eu não lembro em momento algum as pessoas recebendo a palavra de Jesus, ninguém querendo levar ouro e prata para ele. Teve um, irmãos, que era o jovem rico. Ele podia ter dito, dá tudo isso que tu tens para mim. Não, ele falou, dá para os pobres. Ele não estava interessado em riqueza. Estão comigo? Agora imagine, irmãos, as pessoas correndo aqui na igreja, de um lado para outro, e dizendo, o pastor falando, corre porque você vai ficar mais rico, corre porque você vai ter mais dinheiro na sua conta, corre. Quanto mais rápido, irmão, ia ter gente que ia dar infarto na igreja. E eles dizem que isso é o Espírito Santo. Irmãos, eu tenho chorado muito, porque pessoas de lugares que o evangelho é pouco divulgado, olha isso pela internet hoje, e diz, eu quero isso para mim. Mas é um engano. Eu quero fazer parte disso. Mas não fique bravo comigo, irmãos. Mas permita-lhe dizer algo. O sangue de Jesus tem poder sobre essas coisas. É por isso que tem muita gente fria. Porque virou absurdo. Irmãos, quando as pessoas olhavam os pastores na igreja, era dito por aí, o pastor não pode ter um erro, não pode ter uma falha. Depois passou para o crente não podia errar uma linha. Ué, não vai na igreja? Se vai na igreja não pode fazer isso aí. Outro dia recebi uma ligação de uma pessoa, e ela perguntava quanto nós pagava de aluguel, e eu falei para ela o preço que nós pagava de aluguel. Só que eu fiz uma pergunta para ela, bem, você é o que? Eu sou de outra religião. E nessa religião, se o líder lá vier e pedir para que você faça um valor de aluguel, quanto você vai cobrar? Não, eu não sei, aí eu tenho que ver, porque aí é a minha religião, né?
Então eles entendem nós evangélicos como se fosse um grupo de malucos que fizemos o que queremos e não temos uma direção, não temos uma palavra. E naquele instante eu vi, irmãos, que o sangue de Jesus tem que nos cobrir mesmo. Talvez vocês fiquem bravos comigo, mas não é isso que Jesus ensinou. Foi muitas coisas desse tipo que vocês viram, vocês acompanharam. Hoje o materialismo tomou conta das pessoas de tal forma, irmãos, que é importante ganhar dinheiro. É importante ter dinheiro. Não importa o que faça, não importa a família, não importa amor de pai e mãe, não importa. O importante é ganhar, porque se nós ganhar, nós temos direito de comer e assim por diante. O negócio, irmãos, é como a Bíblia fala lá no tempo de Noé. As pessoas davam-se a casamento, as pessoas estavam fazendo festa, as pessoas estavam fazendo tudo, mas não se preocupavam com o mais importante, que era Deus. Eu vejo, irmãos, uma coisa muito triste na igreja, não conseguimos mais ver apelos. Você vê nos grandes cultos que a gente assiste pela internet, não tem apelos. Tem sim uma questão chamada, um aperto que eles fazem, chamando as pessoas, faz uma oração comigo. E depois dessa oração, o que acontece? A pessoa, foi 2 minutos de oração, a pessoa vem na frente e decide a vida dela. Não é assim. Eu não vejo mais as pessoas, irmãos, chorando pelo pecado, buscando arrependimento, se humilhando diante de Deus. Não conseguimos ver. Mas quando estou, irmãos, diante dessa igreja atual estabelecida e não escolhida por Deus, essa igreja que o mundo está tentando trazer para dentro da embaixada do Senhor Jesus, que é a igreja, eu vejo homens vestidos de mulheres, irmãos, olhando para um lado, travestidos, sedentos da palavra de Deus, mas não tem quem pregue, porque as pessoas só julgam. Famintos. Eu olho para esta igreja que o mundo quer trazer para dentro da igreja, uma jovem estrela de cinema, sentada nos bancos, nas cadeiras da igreja, mas daqui a 2 dias, ela vai cometer suicídio pulando do 12º andar aonde ela mora, e ninguém faz nada. Dessa mesma igreja, irmãos, eu vejo um empresário, bem sucedido, à frente de várias empresas, agora, desempregado, está na rua, era milionário, mas a cocaína roubou tudo que ele tinha, e agora ele está sujo, abandonado e na rua. Olho em direção desta mesma igreja, e vejo jovens muito novos, seus amigos morrendo de depressão, com muita ansiedade, seus parentes próximos presos por causa da droga, e a igreja não faz nada. Também olho, irmãos, para essa igreja estabelecida por homens que não é de Deus, com medo das pragas, igual os egípcios, correndo atrás de alimentos e remédios, reúnem-se, se casam, se dão em casamento, mas não vão aos pés do altar de Deus. Também olho para esta igreja e vejo mulheres que sonharam servir a Deus com suas vidas, mas seus casamentos os fizeram prisioneiras. Choram porque querem servir e cumprir o seu propósito, mas estão presas, estão trancadas. Olhando para esta mesma igreja, vejo pessoas carregando fardos de decepção tão grande em suas costas, estão até envergados do peso, mas não querem abandonar o pecado. Amados, eu não vejo motivo nenhum para vir em cima do púlpito e rir por meia hora ou por 45 minutos. Não dá para rir. Não existe mecanismo que faça qualquer líder vir para cima do altar e passar meia hora rindo, 10 minutos, seja 5 minutos rindo, e dizer que isso foi uma obra do Espírito Santo. Já vimos muitas coisas acontecer, já vimos muitas coisas acontecerem, mas, irmãos, muitos exageros, esses movimentos estranhos, foi vindo para dentro da igreja, e ao ponto de muitas pessoas hoje não conseguirem mais se estabilizarem. O mais importante é se estabilizar lá fora.
tem que se estabilizar lá fora, tem que se estabilizar no emprego, tem que se estabilizar num relacionamento, tem que se estabilizar numa situação, você tem que se estabilizar lá fora. Mas quando nós colocamos na mente que o ser humano está nessa terra, e quem nos estabiliza é o Espírito de Deus e o próprio Deus, estamos fazendo errado. O Espírito Santo, irmão, vem para nos convencer do pecado, da justiça e do julgamento. Jesus é o Senhor. E nós não podemos, irmãos, viver às custas. Se eu sou beneficiado, sem problema. Hoje eu falava com a minha esposa de manhã, de uma notícia de uma criança de 28 dias, jogada no lixo aqui em Balneário Camboriú. Eu acredito que você, mãe que está aqui, e você que está nos assistindo, nunca faria isso. Mas eu falando para minha esposa que se a gente for fazer uma análise muito rápida, seca, simples, entenda, se a gente for fazer uma análise cruel, mas assim fria, a gente faz isso. Muitas pessoas fazem isso com esses seres humanos, porque eles ainda não são registrados, não são uma pessoa para eles. Então é fácil julgar quem não tem um documento, é fácil julgar quem não tem um registro. Mas eles esquecem de que Deus tem os nossos nomes escrito no livro da vida. Então o Espírito Santo vem para nos convencer do pecado, da justiça e do julgamento. E Jesus é o Senhor. E o tempo final é chegado. O tempo do rápido, do arrebatamento está à espreita. E os sinais estão mostrando. E é iminente a volta de Jesus. Então nós precisamos nos preparar para o arrebatamento da igreja. Amados, olha o que te esfriou. Fogo estranho. Talvez você diga, realmente, muita coisa aconteceu comigo e eu mudei, e eu não sei o que está acontecendo, mas você não percebe a velocidade do tempo. É muito rápido as coisas acontecendo, irmão. A gente vê, irmãos, coisas acontecendo lá fora, mas ao mesmo tempo dentro da nossa cidade, ali, 3 casas depois da sua. Esses dias eu e minha esposa andando pela manhã com nossos cachorros, encontramos 2 pessoas na frente. Quando olhamos, a morte tinha batido naquela casa. E esse vírus que vocês sabem por aí, levou uma senhorinha. Quantos que foram? Olha o que está te esfriando. Olha o que está esfriando a igreja. A falta do Espírito Santo de Deus. A falta do Espírito Santo justifica a falta de oração, a falta da leitura bíblica, a falta da comunhão, a falta de estar juntos, a falta de não estar congregando. E se nós, irmãos, nos deixarmos levar por esse tempo que está sendo criado dessa nova igreja aí fora, irmãos, está uma igreja que pode fazer tudo, ela inclui tudo. Só que tem uma coisa, o pastor dessa igreja aí fora não é Jesus. Os altares, irmãos, notem, estão sendo limpos. Está sendo revelado, irmão, muitas coisas que estão em cima do altar. Antigamente, irmão, se falava dos pastores. A igreja que tinha pastor que era separado, o pastor já não servia mais. Hoje, existem líderes, irmãos, que já passou a sua 4ª, a sua 5ª esposa na igreja. E o que é isso? Segundo a palavra, é a falta do Espírito Santo de Deus. Eu quero resumir nessa noite essa simples mensagem aqui, dizendo a vocês: o que te esfriou? Quando foi? E o que você pode fazer para mudar isso? Traga a presença do Espírito Santo para a tua vida. Traga a presença do Espírito Santo para a tua casa. Traga a presença do Espírito Santo para a tua família. Traga a presença do Espírito Santo. Ei, acorde com Jesus. Tome café com Jesus. Tome café com a sua palavra. Almoce com Jesus. Tome café à tarde com Jesus. Jante com Jesus. Vá dormir com Jesus. Coma a palavra dele dia e de noite, irmãos. Porque à medida em que nós estivermos sendo alimentados pelo Senhor, estaremos seguros. Quero convidar você para que você fique de pé, para que você ore comigo. Pai amado,
Eu estou aqui, Senhor, diante destas pessoas, esses que vão vir pelo vídeo amanhã, depois de amanhã, o momento que ele vê, Espírito Santo os toque, e esses fogo estranho que eles passaram a ver na igreja, a única coisa que me faz, Senhor, fazer é chorar, porque muita coisa, Pai, aconteceu dentro da tua igreja, e as pessoas, ó Pai, enfraqueceram. Lá atrás foi ensinado a vir à igreja e não olhar para o homem, olhar para Deus, mas não adiantou, as pessoas continuaram olhando para o homem e se decepcionaram com o homem, e agora ficam reclamando do homem, mostrando que nada aprenderam da palavra. Senhor, não conseguem perdoar, não conseguem, Senhor, deixar para trás. Pai, eu peço perdão nessa noite. Pai, Senhor, nós não vamos deixar de falar da Tua palavra, nós não vamos deixar de falar que o Teu Espírito Santo é que nos dirige, nós não vamos parar de dizer e alertar, Senhor, que os sinais estão se cumprindo e a Tua volta está iminente, está para acontecer. Então tudo que está acontecendo, ó Deus, nós, Senhor, pedimos, Senhor, obrigado, porque é a Tua palavra que está nos revelando. Pai, que muitas pessoas possam acreditar nesse livro, a Bíblia. Senhor, que possam olhar com os olhos, Senhor, os olhos, Senhor, do amor. Espírito Santo, que esse fogo estranho que foi instalado dentro da tua igreja, ele possa, Senhor, ser apagado, Senhor, com teu verdadeiro Espírito Santo, com fogo, Senhor, que vem do altar. E, Senhor, as pessoas possam passar a ter alegria ao fechar os seus olhos e orar, engrandecendo o teu nome, Jesus. Mas, Senhor, quando o teu Espírito Santo pegar, Pai, que haja uma alegria sem controle, ó Deus. Queremos agradecer, Espírito Santo. Queremos agradecer, Senhor, por sua palavra nessa noite. E que todo fogo estranho, aquilo que esfriou teus servos, Senhor, caia por terra agora. E esta palavra, a palavra da verdade, a palavra da verdade, a palavra do Evangelho, ela tenha, Senhor, vida em nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aplauda Jesus. Obrigado você da internet. Obrigado você do Facebook. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Se essa chamada te impactou, ajude-nos a abençoar e levar ela a mais pessoas. Imagine sua semente indo a lugares que você nunca foi. Você pode ajudar essa obra. Hoje te convido a fazer uma oferta voluntária, segundo Deus propor em seu coração. No Banco do Brasil, agência 2629, dígito 8, conta corrente 27805, em nome do pastor Gidalte Paulino da Silva Filho. Catedral Deus é Fiel. Preparando o caminho do Senhor até que Ele venha.